Então, conforme prometido, esse vídeo, depois que estudamos função seno, né, ele é um vídeo bem mais curto, porque todo o processo que estudamos para os parâmetros do seno da função seno, para o cosseno prevalece a mesma coisa. A única ideia que realmente altera é o formato do gráfico. Já que o cosseno de 0 é 1, eu começo já o gráfico de um ponto máximo valendo 1. Então, eu começo do máximo, venho para o mínimo e termino meu período no máximo novamente. A imagem continua sendo de menos 1 a 1 e o período continua sendo 2π radianos, porque eu preciso de uma volta completa para mostrar o comportamento da função inteira. Claro, da função cosseno de x, ok? Então, vamos lá dar uma relembrada nos parâmetros. Primeira coisa que nós vamos pensar é no parâmetro a. O a, que aqui é o 1, nesse caso é o menos 1. Lá na função seno, o a faz o gráfico subir se for positivo, faz o gráfico descer se for negativo. Não muda absolutamente nada. No cosseno, pode perceber que o cosseno de x aqui continua sendo de menos 1 a 1, só que 1 mais cosseno de x, se você observa na tabela, todos os valores foram acrescentados em 1 e, consequentemente, o gráfico azul não sofreu nenhum tipo de deformação nem no período, nem na amplitude. Ele basicamente teve aqui um deslocamento vertical para cima, porque eu somei mais 1. Ao passo que no menos 1, eu tenho aqui um deslocamento vertical para baixo de uma unidade. O gráfico verde agora, ele já tem uma outra formatação. Ele está abaixo do gráfico do cosseno. Evidentemente, nos dois casos, o que eu mexo é no conjunto imagem. Agora, em termos de período e amplitude, não acontece absolutamente nada, ok? Exatamente igual à função. No 2 cosseno x e no menos 2 cosseno x, também o 2, na verdade, ele vai alterar a amplitude. A amplitude agora passa a ser de 2 unidades. O gráfico 2 cosseno de x fica nesse formato e o gráfico cosseno de x fica nesse formato aqui. Evidentemente que a amplitude de um é 1 unidade e a amplitude do outro é 2 unidades, já que todos os valores foram multiplicados por 2. Agora, o importante é ressaltar que a função cosseno, normalmente, ela começa de um ponto máximo. Quando eu tenho menos 2 cosseno, está começando do mínimo. Então, vamos lembrar que se esse parâmetro aqui for positivo, eu só amplio o gráfico. Se ele for negativo, além de ampliar, ele inverte o início do gráfico. O que normalmente começava de um máximo, passa a começar de um mínimo. Só reforçando que o conceito de amplitude é o módulo desse número. A amplitude dos dois gráficos continua sendo 2. Ok? Então, só para a gente fechar a conclusão, ó, o valor de C, ele altera o período de forma inversamente proporcional. O valor de C multiplicado, o valor de x multiplicado por C, o valor do período 2π é dividido por C. Então, período é igual a 2π sobre C. Veja, o gráfico vermelho é o gráfico cosseno de x. Ele tem período 2π. Então, em 4π, eu tenho 2 períodos da função cosseno x. O gráfico verde é o cosseno de 2x. Ele já tem um período π, ó. Então, em 4π, ele vai ter 4 períodos. 1, 2, 3, 4. Enquanto que o cosseno de x sobre 2 ele já tem o período 4π unicamente. Então, observe que a influência do valor C no comprimento de onda, ou seja, no período aí da função cosseno. E já encaminhando para a finalização, eu tenho aqui o cosseno de x mais π sobre 2, que a gente percebe que no cosseno de x mais π sobre 2, ele começa o período no menos π sobre 2 e termina no 3π sobre 2. Então, o período dele não altera. Então, essa letra D, assim como a função seno, ela só promove um deslocamento horizontal. Se o D aqui for positivo, deslocamento para trás.
Se o D for negativo, deslocamento para frente, porque aqui, ó, o período do cosseno de x menos π sobre 2 começa no π sobre 2, ó, começa aqui e termina no 5π sobre 2. Mas como o período é uma variação de x, quando você subtrai o último valor do primeiro valor, você percebe que o período permanece intacto. Então, realmente, a letra D, ela só faz deslocamento horizontal. E é aí a conclusão final da letra D, né? Promove o deslocamento horizontal do gráfico f de x igual ao cosseno de x, sem alteração de período ou imagem. Então, o gráfico em vermelho é o cosseno x, período normal. Você percebe que o gráfico em azul, que é o cosseno de x menos π sobre 2, ele está começando daqui, ó. Ele começa desse ponto e vai avançar lá para frente. E o cosseno de x mais π sobre 2 é o gráfico verde, ele já começa daqui de trás, ó, exatamente do menos π sobre 2. Isso é a ideia do D. Não altera o período, não altera a imagem, ok? É isso aí. Agora é fazer os exercícios referentes a essa matéria. Obrigado, fiquem com Deus.